Fala galera, estamos aqui para mais um Connect Hub, um podcast em parceria da Melo Advogados e da OMIE Curitiba Batelo. E hoje a gente traz aqui uma convidada muito especial, Mariana Zamian Penasso. Ela é mãe e gerente financeira de uma multinacional, a Lix do Brasil. Mariana tem 21 anos de experiência em contabilidade e auditoria, entre eles 6 anos atuando dentro de uma Big Four, a Deloitte. Mariana, seja muito bem-vinda e obrigado pela tua presença pro nosso bate-papo aqui. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Com a Mariana, temos aqui também o meu parceiro, Leonardo. Ele não é o artista, mas tem o nome de artista. Leonardo da Vinci, que vai estar como co-host, conduzindo esse podcast aqui comigo. Léo, obrigado pela parceria aí mais uma vez, né? E, gente, para a gente começar, Mário, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da tua carreira, né? Quem é a Mari? Como que você começou aí esses 21 anos de contabilidade, auditoria? Como que você entrou nesse mundo de contabilidade? Como que foi essa tua trajetória aí? Bem, eu vim de uma cidade bem pequenininha, né? De 15 mil habitantes, né? Lá no Norte Pioneiro, região de Londrina. E de lá me formei em Ciências Contábeis, na UEL, mas eu queria mesmo ter feito engenharia civil. Que loucura! Sempre gostei muito de cálculos, sempre gostei muito de matemática, todas as matérias que tinham cálculos, eu fazia todos os exercícios com meus amigos. Mas na época a engenharia civil era um curso integral, né? E a minha família não tinha condições de me manter lá na cidade, lá em Londrina, só estudando, né? Então eu tinha que escolher um curso que eu pudesse trabalhar e estudar. E daí peguei um dia lá o fichário, que na época era tudo formulário na mão, né? Qual curso então que eu posso fazer, que eu posso aplicar aí esse gosto que eu tenho de cálculo, né? Já que eu não posso fazer engenharia civil. Então, acho que Ciências Contábeis, que daí eu vou me tornar auditora da Receita Federal. Esse foi o objetivo. E aí passei, né, em 14º lugar, passei no primeiro vestibular que eu fiz, graças a Deus. Sempre fui muito estudar, sempre gostei muito de estudar, acho que isso que fez todo o diferencial para que a minha carreira tivesse um crescimento tão rápido. Me formei em 2003, mas eu vi que só estudando eu não iria conseguir assimilar realmente o que é a contabilidade, então eu resolvi já entrar no estágio desde o primeiro ano de faculdade. Então isso me deu uma bagagem de 4 anos de experiência assim que eu me formei. Assim que eu me formei, eu já tinha 4 anos de experiência, até de carteira assinada. E quando eu me formei, eu recebi uma oportunidade para vir para Curitiba, trabalhar numa empresa de auditoria, não era Big Four ainda, mas é a primeira empresa de auditoria que veio para o Brasil, se chama Bolsinhas e Campos e Soteconte, uma empresa de São Paulo. Me convidaram, eu aceitei, me mudei em uma semana de Londrina para Curitiba, foi tudo muito rápido, eu sempre tive que decidir tudo muito rápido. Sozinho? E sozinha. Sempre sozinha. Então, fiquei um tempo em São Paulo, em treinamento, vim para Curitiba, mas eu quase não ficava em Curitiba, porque as empresas que eu auditava eram no ramo de energia. Então, eu ficava muito em Rondônia, auditando a Ceron, eu ficava muito em Recife, auditando a Chesf, e Copel, aqui no Paraná, mas eu viajava muito. E logo em seguida surgiu a oportunidade de eu ingressar numa Big Four, né, na Deloitte. Na época eram 15 mil candidatos para 17 vagas. E eu não tinha inglês, meu inglês era péssimo. Seletivo da faculdade. Muito mais. E tinha, né, um processo seletivo da Deloitte durava 3 meses. Né, com 15 mil candidatos, mas eu tinha uma vontade de conseguir, que eu falo assim que Deus também sempre me capacitou muito. Deus, ele sempre está pronto para nos abençoar, mas ele só espera que a gente faça a nossa parte. Então, quando a gente faz, ele abençoa em dobro, e sempre foi assim comigo. Aí ingressei na Deloitte, tive muita dificuldade com o inglês, né? Porque como eu vim de uma cidadezinha pequena, ela não tinha escola de inglês, né? Então eu consegui estudar inglês depois que eu me formei,
depois que eu saí da faculdade, né? Hoje, graças a Deus, a minha filha, desde pequenininha, ela começou na escolinha com 11 meses e desde lá eu já tenho aula de inglês. É uma realidade totalmente diferente, né? Mas, mesmo assim, consegui correr atrás disso. Eu me sentia muito humilhada de ver os meus trainees falando inglês, né? Com os nossos, que a gente tinha auditava muitas multinacionais, a gente tinha que ter essa conversa com os contadores das outras plantas, os meus trainees conseguiam conversar com eles e eu não, me sentia muito humilhada. Aí eu fui atrás disso. Então me preparei e fiquei 1 ano na Austrália, em 2011, e eu falei que eu só voltaria quando eu estivesse sonhando inglês. E assim foi. E o bom de Big Four é que eles te dão esse 1 ano para você estudar, é 1 ano de licença não remunerada. Você tem até 1 ano para voltar. E assim foi comigo, sou super grata. Tá, deixa eu entender. Mário, você entrou no Deloitte, certo? E aí, já na tua entrada, você ganhou essa oportunidade de viajar? Não. Como é que foi esse começo? Eu não sabia dessa oportunidade que a Big Four dá para estudar o inglês, alguma coisa assim. Eu entrei, eu trabalhei 2 anos da Bolsinhas e Campos como trainee, depois entrei na Deloitte novamente, trainee de novo, né? Aceitei voltar a estaca zero de novo e foi no meu 4º ano de Deloitte. Tá, que daí você teve essa oportunidade. No meu 4º ano, que daí eles viram que realmente fazia sentido. Precisava desse inglês fluente até para eu conseguir uma promoção, até para eu conseguir me tornar uma gerente. Era interessante para eles também ter uma profissional com essa habilidade, né, na fluência do inglês, então ficou bom para os 2 lados. Ou seja, eles já acreditavam muito em você desde aquele momento que você entrou aí e o potencial é você. Sim, tanto é que quando eu voltei, eu recebi uma promoção dupla. Olha. Eu pulei 2 anos. Que legal. Quando eu voltei. Era o que faltava. Era o que faltava, né? E daí, claro, aumentaram as demandas, aumentaram os trabalhos. Eu até brincava assim que só faltava trazer meu colchão na Deloitte e dormir, né? Porque direto lá, não direto, as grandes empresas, né, as grandes multinacionais começaram a ficar sob a minha responsabilidade, mais um time para gerenciar, porque daí eu comecei a ter um time, né, ter trainees, ter assistentes comigo. Veio um top sênior na época da Espanha trabalhar comigo, casado. A gente brigou bastante, mas depois a gente se deu bem. E foi tudo muito intenso. Eu sempre trabalhei muito, sempre me dediquei muito e a vida pessoal foi ficando um pouquinho de lado, mas é porque eu tinha sempre um foco. Eu queria trabalhar, crescer, ganhar dinheiro. Sempre foi o meu foco, eu sempre gostei. E isso veio de onde, Mari? Da onde que você tirou essa vontade, esse objetivo que você tinha de querer crescer, ganhar dinheiro, trabalhar e... Eu penso que a minha infância, né? Minha infância sempre muito escassa, assim, não chegamos ao extremo, né? De passar fome, nada nesse sentido, mas uma infância muito escassa. Sempre, não tinha, né? Meus pais foram pais muito jovens, né? Eu nasci, meu pai tinha 17 anos, a minha mãe 20. Então eu acompanhei muito de perto a luta dos meus pais, né? Então eu sempre quis ser independente. Eu não queria mais ter que pedir para o meu pai, eu não queria ter que pedir e ouvir não, porque eu ouvia muito não, muito não, muito não, muito não. Então eu conseguir, eu não queria precisar de ninguém. Então foi isso que me deu muita força. E meu pai me desafiava muito também, sabe? Quando eu falei que eu ia prestar vestibular na UEL, ele fez o seguinte comentário, a gente estava jantando, ele fez o seguinte comentário: UEL, filha, não sei, lá é só pra gente inteligente. Nossa. Falei, pensei comigo, falei, você vai ver. Só pra gente inteligente você vai ver. E eu passei no vestibular estudando sozinha em casa. Peguei todas as minhas apostilas do 1º, 2º, 3º ano do ensino médio e estudei em casa sozinha. Até uma tia minha morreu, eu levei as apostilas no velório. Estudei focada, E as minhas amigas, eu tinha mais 12 amigas estudando, os pais dela... Era uma região ali de muitas fazendas, né? Então as pessoas ou são muito ricas ou são muito pobres, né? E as minhas amigas, filhas de fazendeiros e tudo mais, elas podiam ir para Londrina, fazer cursinho e tudo mais. E elas não passaram.
E eu passei. Passou. E foi muito engraçado que os pais das minhas amigas iam lá dar parabéns pro meu pai. Pô, Paulão, parabéns, sua filha passou no vestibular, nossa. E meu pai falava, parabéns por quê, cara? Por acaso é a tua filha que vai embora? Ah, porque o negócio dele era que você tava... Ele sabia, eu já falava que eu ia embora. Eu já falava, não, eu vou passar no vestibular, vou embora pra Londrina. Vou ficar aqui. Qual foi a reação dele o dia que você chegou em casa e falou assim, pai, acabei de ver o resultado, passei na UEL? Ele não me falou nada. Ficou... Mudo. Caramba. Aham, ficou mudo. Nossa. Ficou mudo e esses amigos vinham, eu lembro que eles vinham, que a gente na época tinha uma loja, né, bem no centro da cidade. E os amigos iam lá na loja, pô, Paulão, tua filha passou. Não, eles não, né, tipo, passavam na minha frente, né, vou dar parabéns pro teu pai. Cidade pequena, gente, é muito engraçado. Parabéns pra quê, cara? Por acaso é tua filha que vai embora? Já tava. Foi assim. Favor. E dito e feito. Passei em 2 meses, né? Foi embora. Foi embora. Foi embora. E daí, mas ele fazia isso, mas ele me desafiava, porque o meu começo também lá em Londrina não foi fácil, né? Lidar com pessoas diferentes, sabe? Sair de uma outra realidade. Nossa, pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Tinha que acordar às 5 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro, estudava de noite, no outro dia, às 5 horas da manhã, acordava. 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, era muito puxado. E lidava com pessoas também diferentes, né? Que até então não estava acostumada, né? E ligava pro meu pai e falava, pai, eu vou voltar, não tô aguentando mais. Daí ele falou assim para mim, você já vai abandonar o barco agora? Você mal começou, já vai abandonar? E eu, não. Era o jeito dele, já incentivar. Motivação de ser ali, assim mesmo. Tipo, Tá bom. provocativo ali. E isso foi o que te deu ânsia e vontade de querer crescer e querer evoluir. Eu sempre fui muito motivada a desafio, sempre. E ele conseguia me desafiar de alguma forma e conseguia perseverar, né? Te ajudar a continuar nessa caminhada. Exatamente. Boa. E aí, isso te ajudou a chegar na Deloitte, você passou, foi para a Austrália, voltou, promovida 2 vezes. Isso. E daí, como as minhas demandas aumentaram muito na Deloitte, e dos 17 trainees que nós iniciamos em 2008, ficou apenas eu. Todos esses 17 foram saindo, e é natural, né? Todos esses 17 foram saindo, ficou só eu. Então, tinha muita coisa para mim, vamos dizer assim, né? E eu acho que na época, né, não vou julgar aqui, mas na época não tinha esse cuidado com a pessoa, como tem hoje. Todas as empresas estão passando por essa transformação, né? De olhar aquela pessoa, poxa, ela não é um robô, ela não tem só que entregar. Ela é um ser humano, ela está cansada, né? Ela está exausta, ela está trabalhando de segunda. Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu não conseguia mais ir à igreja, como eu gosto de ir na igreja todo domingo, eu não conseguia mais lavar minhas roupas, eu tinha que levar minhas roupas para uma lavanderia, eu não conseguia ir ao supermercado, então literalmente só faltava... Rolou sua vida. Totalmente. Quanto tempo, mano? E eu amava isso. 6 anos. 6 anos abdicando. Enquanto você teve na Deloitte, foi isso que... Foi isso. E não me arrependo. Eu faria tudo de novo, porque eu gostava do trabalho. Eu gostava muito do trabalho, né? E gostava das pessoas. Nós éramos uma família mesmo. E o que isso te trouxe de aprendizado, Mário? Quais foram os principais insights que você pode pegar assim e falar, cara, isso eu trago até hoje, eu aprendi durante esses 6 anos que eu me dediquei, que eu fui a fundo e que eu não me arrependo de ter passado? Olha, um dos principais aprendizados que eu penso hoje é paciência com as pessoas. Eu fui muito lapidada nisso, porque na Deloitte as pessoas tinham paciência comigo. Tiveram muita paciência comigo, porque pense, eu tive que aprender muito lá dentro, né? Não eram empresas média, pequeno porte que a gente atendia, eram empresas muito grandes, né? A responsabilidade era muito grande. E os meus superiores, né? O Thiago Losso, né, Thiago? Se você tiver a oportunidade de assistir, meu Deus, como aquele homem teve a paciência comigo, né? Então, e também a gente não desistir, vai ter problema, você vai brigar com alguém, você vai ter diferença com as pessoas, mas eu aprendi
a entender que isso passa. Isso passa, não é o fim do mundo. Né? Depois os ânimos se acalmam e tudo fica bem. Ou a gente se depara com um trabalho e fala, meu Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu pensava muitas vezes isso. Principalmente porque eu peguei o início das CPCs, o início da FRS no Brasil, que a gente não estudou absolutamente nada disso na faculdade, né? Então eu tive que aprender tudo na raça. Eu passava madrugadas estudando aqueles CPCs, que eu lia aquilo e não entendia nada, nada e nada. Sem IA, sem nada, né? Sem IA, sem nada. A gente mais ou menos tinha o Google, mas o Google não tinha também informação. Então, e eu me sentia muito incompetente. Eu me sentia muito, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso aqui, eu não entendo o que essa lei está falando. Mas eu não desisti. Então, assim, hoje nada mais me assusta. Quando vem um projeto grande para mim, quando vem aquele pensamento assim, Mariana, não sei se você vai conseguir, eu já penso, eu vou sim. Ou seja, você ficou extremamente resiliente a qualquer coisa que acontecer de agora para frente, dessa época, por tudo que você passou e teve que enfrentar. Exatamente. Com muita humildade, claro, não quero parecer, a Mariana é arrogante, a Mariana é poderosa, não é isso, mas é acreditar que a gente pode, a gente tem condições, ainda mais no dia de hoje que tem tanta informação, a gente consegue sim. Se a gente tiver boa vontade, se a gente quer fazer uma coisa certa, sim, a gente consegue. Dedicar, estudar, se preparar. Foco. Que dá certo. Não vai cair do céu, né? Não vai. Não cai do céu. Não, mas a gente consegue sim. Se a gente quiser, a gente consegue. E como é que foi a tua chegada na Lix? Depois dessa trajetória da Deloitte, como é que foi a tua saída e a tua transição até chegar na Lix que você está hoje? Certo. Então, como eu estava assim com uma demanda muito alta na Deloitte, e trabalhando muitas horas e todos os dias da semana, né? Como eu já contextualizei, eu comecei a ficar doente, né? Aí o corpo começa a falar. Então eu comecei a ter alguns problemas de saúde e minha médica falou, Mariana, você precisa cuidar de você, a tua máquina está pedindo ajuda, né? Se a tua máquina não estiver bem, não estiver calibrada, você não vai conseguir trabalhar. E foi aí que eu conversei com meus gestores na época da Deloitte, mas, como eu disse, não teve essa empatia e esse acolhimento de que realmente está puxado para Mariana, vamos dar uma ajuda, muito pelo contrário. Mais trabalho. Mais trabalho, mas eu não julgo, tá? Eu não julgo porque eles também estavam sob pressão. Então, eu me abri para o mercado. E vocês sabem que Big Four é uma grande estante, é uma grande vitrine, né? Eu sempre recebia muitas propostas, mas até então eu não tinha me aberto, né? E eu resolvi me abrir para o mercado. E graças a Deus eu tive a oportunidade de escolher para onde eu ia. E eu escolhi justamente uma empresa pequena que estava começando em Curitiba. Fui muito julgada, as pessoas diziam, poxa, mas com essa bagagem que você tem, você podia estar numa multinacional, você podia estar numa empresa grande. Eu falei, não, eu quero ter a oportunidade de aplicar tudo que eu aprendi na auditoria, colocar numa empresa que está começando e estruturar essa empresa. É isso que eu queria e eu consegui, graças a Deus eu consegui. Daí eu fui para a área de incorporação e construção civil. Era um grupo... né? Então não tinha mais problema. Eu quero estar falhando, onde eu vou? Compra construção civil, incorporação, que é coisa bem light. Não nem lidar com gente. Não, bem tranquilo. Foi isso mesmo, gente. Então, era uma empresa curitibana, estava começando, com dois amigos, né, que começaram esse projeto. Os dois eram engenheiros civis. E se tornou um grupo muito grande, muito rápido, né? Eram 31 empresas. Tinha a imobiliária, tinha a incorporadora, a construtora. Aquele estacionamento novo que tem no aeroporto, aqui do Afonso Pena, foi essa construtora que eu trabalhei que fez, né? Tem vários prédios aí de alto padrão residenciais em bairros nobres de Curitiba que essa empresa fez, que eu trabalhei. Tive a oportunidade de fazer toda a controladoria desses empreendimentos e pude estruturar toda uma área lá, né? Então, eu entrei como gerente contábil, internalizei a contabilidade dessas 31 empresas, que até então era feita por um escritório de contabilidade terceirizado. Internalizei a contabilidade,
criei o departamento de controladoria, que não tinha, né? Implementei o sistema muito rígido de controle de orçamento. Esse é o segredo, né? Porque o dinheiro ele sai muito fácil. Ou seja, o orçamento Muito é fácil. onde tá o segredo de você conseguir O controle, controlar bem não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. O dinheiro ele entra, mas ele sai muito fácil. Então, se a gente tiver um controle efetivo, ainda mais em obra, né? Então, eu implementei um controle muito forte ali. E daí, já de gerente contábil, já foi promovida a controller do grupo. Mari, posso fazer só um parênteses aqui, abrir uma aba? Claro. Eu acho importante, porque às vezes alguém que vai assistir a gente não conhece bem a função de uma controladoria, o que um controller faz de uma É empresa. verdade. Isso é uma dúvida que às vezes as empresas grandes estão acostumadas, acontecem muito, É verdade. mas empresas pequenas e médias não têm essa noção do o que o controller faz e qual a importância dele para uma empresa. Então, se puder explicar um pouquinho para a gente o que é o controle, o que faz de fato, acho que é legal para todo mundo saber a importância dessa área dentro de uma empresa. É verdade. O controller, ele não se limita só às questões contábeis. Ele entra no âmbito do negócio, né? Então, a gente tem um foco também para o planejamento tributário, né? Que foi aí que eu comecei a minha parceria com os advogados tributaristas, para sempre estar naquela visão de otimização tributária. Não é elisão fiscal, não é sonegação, não. É otimização tributária, é fazer com que... resumindo para você, sabe o que é a controladoria? É controlar que o dinheiro fique dentro da empresa o máximo possível. Boa. Isso é controladoria. É fazer com que as diretrizes determinadas pela alta administração sejam feitas pela empresa. Então, a alta administração, ela determina assim, ó, vou dar um exemplo. A alta administração determina assim: esse ano nós temos que atingir 15% de EBITDA. Ok. E aí? Quem que vai fazer isso acontecer? O controller. O controller, ele vai controlar todos os departamentos, para que a empresa atinja 15% de EBITDA. Porque às vezes não é só gerar receita. Não, Gerar receita é segurar. É segurar. Eu quero que os sócios, que os CEOs, que eles recebam dividendos. É esse o objetivo do controller, né? Então, a gente implementa mecanismos tanto no âmbito tributário quanto no custo, né? A gente entra no departamento de compras para ver se ele está comprando direito, se não dá para melhorar essa margem, porque o controller quer que o máximo de dinheiro que entrou fique. Perfeito. O comercial, ele tem o trabalho dele lá de vender mais, de receber mais dinheiro, de entrar mais dinheiro, né? Estou falando uma linguagem bem, né? Bem simples. De vender, vamos dizer assim, o comercial, ele tem o objetivo dele de vender. O controller, ele tem o objetivo de, esse dinheiro está entrando? Está entrando no dia ou está atrasado? O custo para fazer esse serviço ou vender esse produto, como é que tá? Será que não dá para melhorar? Compras, vem aqui. Como é que você está comprando? Como é que você está fazendo cotação? O ciclo financeiro está saudável? O ciclo financeiro está saudável? Eu estou tendo um alongamento de pagamentos maior do que o de recebimentos? Ou eu estou tendo que pedir dinheiro para o banco? Como é que está a minha situação dos juros? Então, o controller, ele olha para tudo. Está fazendo hora extra? Precisa mesmo fazer hora extra? Como é que está isso aí? Então, assim, o controller, ele controla todos os fluxos da empresa, todos os departamentos, para que a empresa atinja o objetivo traçado pela auto-administração. Então, foi isso que eu comecei a fazer nesse grupo. Isso, e em 4 anos eu fui promovida a diretora executiva, aos 27 anos. Nossa. Legal, né? Ou seja, tudo isso que você contou até agora foi antes dos 27, né? Foi antes dos 27 anos. Legal. Exatamente. E depois, Mari, qual foi o próximo passo? Então, isso foi em 2017, né, quando eu já tinha aí 4 anos nessa incorporação, nesse grupo de incorporação e construção civil. Foi em 2017 quando a gente começou a viver uma crise política no nosso país com a Dilma, né, aquele impeachment da Dilma, a taxa Selic muito alta, né, a gente estava
A gente não estava nos patamares que nós estamos hoje, mas estava uma taxa Selic muito alta em 2017. Isso prejudicou sobremaneira as incorporadoras, né? O dinheiro ficou muito caro. Nós começamos a ter problemas para entregar as obras no prazo. A venda dos imóveis, os valores caíram consideravelmente. Ninguém previa, né? Uma Selic daquela. Ninguém previa, exatamente. Eu me lembro que naquela época o empréstimo bancário estava em torno de 30% ao ano. Né? Você ter uma margem de 30% é muito difícil. Então, a conta não fechava. Então, começou a impactar onde? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o coração de uma empresa, né? Tem até uma frase conhecida, cash is king. Às vezes tem um balanço lá com um resultado bom, mas não tem caixa. Então, assim, começou a ter dificuldade para pagar os empreiteiros, começou a ter dificuldade para pagar os fornecedores, começou a estrangular. E com tudo isso, com essa pressão toda, né, a alta direção desse grupo acabou aceitando um investidor na época, né? E esse investidor aportou um valor alto em troca de, na época, se eu não me engano, 15 apartamentos, que foi feito a preço de custo para ele, realmente só para que a empresa pudesse se desafogar, né? Só que esse dinheiro ele era advindo de problemas com o Sérgio Cabral, que ele é ex-governador do Rio de Janeiro. Olha isso. Esse dinheiro ele era de propina do Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. Foi aportado aqui em Curitiba. E também nessa época a Lava Jato estava muito em alta, né? Com o juiz Marcelo Bretas, nunca vou esquecer dele. Então, não posso dizer se houve um excesso de penalidade, não posso dizer isso, eu não sei. Eu só sei que passamos por uma Lava Jato, né, que foi o que culminou o fechamento da empresa. Né? Ela teve todos os bens bloqueados, a gente infelizmente a empresa não conseguiu, não resistiu. 130. 130. Do administrativo, basicamente, porque das obras eram empreiteiros. Que decisão. Cara. E nem todos. Então. Então, como é que foi? Até gostaria de contar um pouco mais essa história, né? Porque nessa fase, em 2017, eu estava casada, né? Quando eu saí da Deloitte, eu consegui ter uma vida social, eu consegui descansar nos finais de semana e eu consegui começar um relacionamento com 27 anos. E por coincidência ou não, engenheiro civil. Engenheiro civil. E em 2017, eu engravidei da minha filha, que esse final de semana, inclusive, ela vai fazer 8 aninhos, né? Engravidei da minha filha, em 2017, e passei por essa Lava Jato, né? Eu estava grávida de 8 meses. E eu quase tive a minha filha na cadeia. Mas, Mariana, você fez alguma coisa errada? Não, graças a Deus não, por isso que eu não fui presa. Mas, segundo o Código Civil, a alteração que teve no Código Civil, né, doutor Leonardo? Em 2003, teve uma alteração no Código Civil dizendo que o contador é responsável junto com o sócio. E eu sempre falo, o advogado não vai preso, Henrique. O economista não vai preso. O administrador não vai preso, mas o contador vai. O contador vai. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu senti na pele o que é essa responsabilidade. Então, embora eu, como contadora, não tinha nenhum problema nos meus livros contábeis, eu era responsável junto com os sócios nisso tudo, né? Então, eu tive celular grampeado, eu tive conta bancária vigiada, bloqueada, a Polícia Federal foi às 5 da manhã pegar os diretores da empresa. E eu me lembro que, na época, meu marido estava fazendo uma obra em Brasília. E
Ele me ligou e falou, amor, a Dulcinea Novaes está na frente da casa do teu diretor. Eu falei, o quê? Sim, Dulcinea Novaes tá lá, tá dando na RPC. Acabaram de bater lá, a Polícia Federal levou. Eu falei, eu não acredito. E daí eu com a barriga desse tamanho, né, pensei, vou ou não vou para a empresa? Vou ou não vou? E agora? Eu já sabia que a Polícia Federal estava toda lá, estava, né, investigando tudo, estavam abrindo cofres, estavam levando notebooks, fazendo tudo aquilo que eles faziam na Lava Jato. E daí eu tive muito medo, embora não tivesse feito nada de errado, mas eu tive muito medo por conta da gravidez. Mas aí eu recebi muitas ligações de amigos. Eu juro para vocês, eu pensei em fugir. Eu falei, eu vou pegar meu carro, vou sumir, porque eu não vou ter minha filha na cadeia, não vou. Mas aí, no trajeto, eu comecei a receber muitas ligações de amigos que falaram, Mariana, a gente já está sabendo o que aconteceu, a gente confia em você, se você precisar de ajuda, se você precisar de advogado, se você precisar de qualquer coisa, conta com a gente. Recebi muitas ligações. Eu fiquei impressionado, falei, nossa... Nem sabia que Não, eu nem imaginava. Eu nem imaginava. E daí aquilo me deu forças. Desviei o caminho. Você estava nessa época? Gravidez? 8 meses. Tava barriguda. Quase não tinha hormônio junto. E sozinha, né? Porque o marido tava fora, minha família não é daqui, então, como sempre, sozinha. E daí cheguei lá na empresa, tava toda a imprensa lá e a Polícia Federal já estava me esperando. Eles sabiam a minha mesa, já tinham pego meu notebook e foi até o delegado Dante, nunca vou esquecer. Ele me atendeu muito bem. Ele até falou, olha, em consideração à sua gravidez, nós não vamos te levar para o Santa Cândida, vamos fazer teu interrogatório todo aqui na empresa. Fui muito respeitada. E apresentei todas as documentações, as informações que eles me pediram, eles viram que realmente ali da parte contábil não tinha problema, mas infelizmente os diretores foram levados para Bangu 8, ficaram 15 dias presos, né, lá no Rio de Janeiro, até provar que não tinha nenhum problema, né? Depois de 15 dias, eles conseguiram sair da prisão. Mas a empresa realmente não resistiu, né? E aí eu tive a minha filha. A minha filha tinha 20 dias, eu já estava trabalhando de novo. Em outra construtora, em outra incorporadora muito grande aqui em Curitiba, né? Seu Luiz Napoleão, né? O pai dele era um dos donos da PDG. Nessa crise da Dilma, muitas incorporadoras saíram de Curitiba, a PTG foi uma delas. Mas aí o Luiz Napoleão fundou a Invescom, que é uma grande investidora imobiliária aqui em Curitiba, e eu tive o grande prazer de trabalhar como controller, né? Lá eram 76 filiais, né? Uma empresa muito grande. O Luiz Napoleão é um grande investidor imobiliário, é aquele homem que tem o toque de Midas, né? Onde ele toca a mão realmente faz dinheiro. E eu trabalhei ali com ele, e ele também teve muita paciência comigo, né? Porque eu tinha recém sido mãe, a minha filha não dormia. Eu sei bem como é que é. Você sabe bem, né? Um pequeno de 45 dias, então passando por essa fase. Não dormia, passava a noite em claro, amamentei, mesmo assim ainda amamentei ela até os 9 meses, né? Então, como que foi essa dinâmica? Todos os dias na hora do almoço, eu ia lá, tirava leite, congelava, tinha um congelador lá, obrigada, viu, Luiz Napoleão? Porque tinha uma geladeira com congelador lá na Invescom, eu conseguia deixar o leite lá congelado e meu marido dava para minha filha no outro dia. E assim, a gente foi até os 9 meses. Aí meu marido teve que sair do trabalho dele, né? Porque alguém tinha que cuidar da criança. E eu continuei trabalhando, né? Porque ele, como engenheiro civil, na época, estava mais difícil. E para mim estava mais fácil profissionalmente. Então a gente fez esse acordo. Ele ficaria em casa cuidando da nossa filha e eu continuei trabalhando. Então assim, eu fiquei 20 dias com ela em casa e já voltei a trabalhar. Com 11 meses ela já foi para a escola. Fui muito julgada por isso, muito mesmo, até pela minha família, né? Mas eu vejo que foi bom para ela, porque ela já entrou numa escola, já teve que lidar com outras crianças, já teve que socializar com outras crianças.
Hoje ela vai super bem na escola, porque ela saiu do jardim já alfabetizada praticamente, né? E eu continuei trabalhando, as nossas finanças, entrou crise, saiu crise, as nossas finanças sempre equilibradas, né? Que isso para mim é importante. Sim, contou. Isso é bem importante. Não, esse negócio que a gente é um jeito em casa e outro no trabalho não existe, viu, gente? Não existe. A gente é um só em qualquer lugar. Boa. E assim foi. E assim tem sido. Legal. E Mari, vamos lá. Esse assunto que ia pegar o gancho, né? É possível ser mãe e ter uma carreira executiva, uma carreira corporativa? Porque o que você falou é verdade. Acho que é um tabu quando a gente fala disso, né? Maternidade, carreira, muitas mulheres, às vezes que estão nos ouvindo, acham que, putz, se eu quiser ser mãe, eu vou ter que deixar a minha carreira de lado. Se eu quiser ser mãe, eu vou ter que abrir mão da minha carreira para viver a maternidade, ou ao contrário, né? Elas sentem aquela culpa de vou ter que deixar o meu filho com os outros, não vou conseguir cuidar, não vou conseguir criar, e acabam não vivendo esse sonho por esse medo. É possível? Como que pode ser feito isso? E, inclusive, a gente estava conversando, batendo um papo antes, né? O quão mãezona você é, mesmo você trabalhando e tendo um cargo executivo dentro de uma grande corporação hoje multinacional. Conta um pouquinho pra gente sobre essa fase, sobre esse tema, né? Olha, eu digo que é possível, sim, mas claro, é um grande desafio. Criar um ser humano é muito mais complexo que gerir uma empresa, né? Mas o que eu te digo? A mulher ela precisa de uma rede de apoio para que ela consiga. Não adianta, gente, não é machismo, feminismo, não é nada disso, mas a carga de criar um filho, ela fica mais com a mãe. É a mãe que amamenta, é a mãe que gerou, então é a mãe que... a criança se machuca, ela quer a mãe, né? Então, a gente tem sim essa maior demanda na maternidade, mas é possível conseguir uma carreira executiva. Como? Tendo uma rede de apoio, tendo um marido, um pai que dê suporte, né? Então, eu continuei... eu sou sincera em dizer, eu consegui continuar trabalhando, continuar a minha carreira, porque o meu marido me ajudou muito com a nossa filha, meu ex-marido, né? Depois, na pandemia, a gente acabou se separando, mas ele sempre cuidou muito bem da nossa filha. Eu sempre pude trabalhar em paz, porque eu sabia que ela estava sendo bem cuidada, né? E também, claro que foi todo um rearranjo na minha vida profissional, porque eu não pude mais ficar trabalhando longas horas, como eu fazia antes. 6 horas eu tinha que estar em casa porque eu tinha que amamentar minha filha. E aí entra uma segunda fase da minha carreira, que é o quê? Preparar equipes. Delegar mais, porque eu sempre tive dificuldade de delegar. Então, tudo muito para você. Então, exatamente. Então, eu tive que trabalhar isso em mim e dizer, eu não tenho escolha. Eu preciso agora preparar pessoas para que eu possa delegar mais, porque agora eu tenho uma pessoinha que depende de mim aqui. Eu tenho a ajuda do pai dela, eu tenho, mas eu também tenho o meu papel como mãe. Né? Então, o que eu digo é sim, é possível nós estudarmos, nós trabalharmos, principalmente porque hoje tem escolas período integral, teu filho fica lá, até também às vezes sou muito julgada por isso, coitadinha, ela fica o dia inteiro na escola. Eu falei, sim, você queria que ela estivesse em casa no celular, na televisão, só assistindo porcaria? Não é melhor que esteja na escola, estudando, se alimentando de coisas boas, fazendo uma atividade extra, aprendendo inglês. Era tão difícil nessa época. Não é? Então, eu não vejo por esse lado. Eu vejo que é muito bom, sim, ficar na escola e eu trabalhando. 6 horas nós estamos em casa e temos o nosso momento. Né? À noite, final de semana, eu não marco nenhum compromisso de trabalho. Eu consigo fazer isso hoje. Né? Hoje, eu estou numa indústria automotiva sueca que é 24 horas por dia, 7 dias a semana. Então, às vezes tem algum problema lá que eu tenho que atender no final de semana. Então, hoje eu consigo delegar isso para uma equipe fazer. Eu tenho uma equipe maravilhosa que quando temos problemas no final de semana, fora de horário, a minha equipe consegue resolver. Em último caso que eu sou acionada. Enquanto isso, eu estou com a minha filha. Eu estou me dedicando para minha filha.
né, sem celular, me dedicando a ela. E eu também, a AliEx do Brasil também tem gestores, né, o meu diretor, que também tem esse olhar, essa empatia, dizer, não, agora a Mariana toca a filha dela. Do ser humano mesmo. Exatamente. E eu acho que tem duas coisas, né, Mauro, a gente pode pegar aqui. Primeiro, a organização, né? Eu acho que isso é uma coisa que você tem Verdade. você se organizar para você conseguir dar conta de tudo, ser mãe, ser executiva, dar conta da demanda do trabalho e tudo mais. E uma segunda coisa que eu peguei aqui por tudo que você está falando, quando você está com ela, você está de verdade. Isso mesmo. Você não está meia boca, né? Exatamente. Você está vivendo aquele momento, que às vezes esse tempo intensivo e verdadeiro com ela vale muito mais do que você tá ali, mas está no celular ou tá fazendo alguma outra coisa, tá perdendo foco. Né? Então eu acho que essa é uma lição legal que a gente pode aprender com o giro do que você vive aí da maternidade, né? De poder mesclar e misturar essas duas coisas e ver que é possível ter esses combinados, essa organização, né? E essa dedicação quando você pode ter esse tempo, né? Exatamente. Até quando vinha aquela culpa, né? Que nós mulheres sentimos. Não adianta dizer que não, porque às vezes quando vinha aquela culpa, eu pensava, qualidade é melhor que quantidade. Qualidade é melhor que quantidade. Quantas mães que às vezes ficam o dia inteiro em casa com os filhos, não dá atenção, trata mal. Né? Então, assim, eu não fico o dia inteiro com a minha filha, eu fico à noite e final de semana. Mas com qualidade, com atenção. Eu acho que isso vale muito mais. Do que o tempo, exatamente. Legal. Você falou um pouquinho da Litz, agora mudando um pouquinho de rumo nosso papo, né? Quem é a Litz hoje? Como é que você chegou na Litz, né? E quem é a Litz hoje? O que a Litz faz no Brasil? Qual é o segmento? Quem é, né? Essa empresa sueca que você comentou aí um pouco. Certo. A Litz é uma empresa sueca. Ela está em 11 plantas, né? Majoritariamente na Europa e apenas uma aqui no Brasil. É uma empresa do ramo automotivo. E por que ela veio para o Brasil? Né? Então, a Litz, ela surgiu organicamente de dentro da Scania. Né? Então, a Scania tinha essa produção de eixos Cardan e peças para o subsistema da powertrain. Então, houve um acordo em que esse nicho, esse negócio que estava dentro da Scania, saiu, né, que foram esses dois irmãos, o Lennart e o Axel, por isso que é Leax, as duas iniciais dos dois irmãos. Eles começaram, então, a produzir eixo Cardan. O eixo Cardan, ele é aquele eixo que vai debaixo do caminhão, que transmite a força do motor para a carroceria. Entendi. Esse é um eixo Cardan. E a Litz também, ela tem um altíssimo nível de produção de peças, engrenagens que são necessárias no motor para que ele funcione. Principalmente motor de veículos pesados, caminhões. A Litz, ela trabalha com caminhões, veículos pesados. Ela não trabalha com veículos leves. E o eixo Cardan da Litz, ele não quebra. Então, a Litz, ela é conhecida pela altíssimo nível de qualidade. Então, é um produto caro. Não é quantidade. De novo, não é quantidade, é qualidade. Inclusive, houve aí alguns clientes que negaram o nosso produto justamente porque ele não quebra. Porque eles exigiram a manutenção do produto. Exatamente. Eles precisam que isso quebre para que o consumidor troque e eles possam... Exatamente, exatamente. E a Litz não abre mão. Os donos da Litz, eles não abrem mão da qualidade. Mas a gente podia fazer aí um produto de classe C e D para atender... Não, a gente não atende. Né? Posicionamento de marca mesmo. Posicionamento de marca e eles não abrem mão da qualidade. Eles não abrem mão. Então, hoje, aqui no Brasil e na Europa, a Litz atende a Scania, né, com certeza, já é uma parceria aí de 40 anos. E agora também nós estamos atendendo a Volkswagen, porque agora é do mesmo grupo, né? A Scania, a Volkswagen é o mesmo grupo, o grupo Traton.
E também estamos atendendo aí empresas no agronegócio, porque a Liex também produz aí peças para o subsistema das máquinas agrícolas, implementos agrícolas. Então, estamos atendendo a Horsch, estamos atendendo a Park, estamos atendendo a Rubner, estamos atendendo a MAN, a Iveco também está em negociação, tem umas outras montadoras aí também em negociação. Então, é uma empresa que, embora ela já tenha 40 anos, né, na Europa, aqui no Brasil ela só tem 13. Então, agora que ela está atingindo uma maturidade empresarial, agora que ela está se tornando conhecida no mercado brasileiro e conseguindo novos clientes. Então, é uma empresa que tem tudo para crescer. Exatamente. É uma empresa que, como todas aqui no Brasil, estão aí enfrentando todas as crises, né? Covid foi uma crise muito profunda, e agora a crise política atual que nós estamos vivendo. E como que a gente está sobrevivendo tudo isso? Com uma boa gestão financeira, com um bom controle financeiro, um bom controle de custos, um bom controle de despesas, de gastos, porque a Liex não é uma empresa que produz um produto e coloca na prateleira para vender. É uma empresa que produz um produto que leva, às vezes, 2 anos para ser desenvolvido. Então, o controle ali financeiro ele tem que ser maior ainda. Exatamente. Não pode ter desperdício com nada. Nada, não pode ter. Desperdício ali é proibido. Vai fazer toda a diferença. Toda a diferença, exatamente. Legal. E aí entrando um pouquinho no tema que a gente tem falado tanto aqui no podcast, né, Mari? A gente está falando da Liex como uma empresa sueca, né? Como que o investidor estrangeiro tem visto a reforma tributária? Né? Como que o investidor... Porque a gente analisa muito que vai ficar menos complexo. Em que sentido? No sentido de explicar para eles como funciona o negócio aqui no Brasil, que muitas vezes para você explicar que num produto tem ST, no outro não tem, num estado é uma coisa, no outro é outra, num município é uma coisa, no outro é outra, às vezes confunde a cabeça e eles acabam, a gente sente ou vê pelo menos que isso acaba expulsando o investimento aqui do país, né? Vocês estão sentindo esse impacto já dentro do grupo, falando de uma multinacional? Vocês estão conseguindo ver essa mudança nesse sentido de investimento como positiva? Sim, muito positiva. Porque a proposta da reforma tributária é equalizar o nosso sistema de cálculo tributário aos outros países, né? Então, o IVA, que é o IVA dual, né, que a gente vai ter implementado aqui, é igual na Europa. A Europa também é o IVA. Lá também é o imposto calculado por fora. Então, agora a gente vai falar a mesma língua que eles. Então, com certeza, isso gera mais confiança. Porque até então, era muito complexo realmente. Nem nós conseguíamos explicar para eles o que estava acontecendo. Então, assim, ele chegou num ponto que eles... Olha, a gente confia em vocês. Façam o que vocês acham que é o correto. Porque eles realmente não... Vamos falar a verdade, nem a gente, às vezes, né, consegue compreender 100%, quem dirá eles, né? Então, com certeza isso gera mais confiança. Eu já tive algumas conversas com o meu CFO do grupo. Ele esteve aqui agora em julho, o nosso head de contabilidade também esteve aqui. A gente apresentou a reforma tributária para eles, eles ficaram muito satisfeitos. Ficaram muito... conseguiram entender que realmente o Brasil vai ser mais transparente. Porque, infelizmente, o Brasil ele não passa essa transparência. Né? A gente, infelizmente, né, a gente desperta muita desconfiança. E a gente, infelizmente, tem motivos para isso, para gerar desconfiança. Né? Então, e confiança é o que move o mundo dos negócios. Perfeito. Ninguém investe num lugar que ele não confia, ninguém investe em algum investimento que não confia. Então, com a reforma tributária, eu vejo isso, vai aumentar a confiança dos investidores estrangeiros estarem investindo mais no Brasil. Perfeito. Agora, por um outro lado, vendo por um outro ponto de vista, a gente sabe que a reforma vai trazer consequências, como o aumento de alíquota. Né? Talvez mudança de região, porque a logística ela vai
prevalecer, né? Porque vai ser essa guerra fiscal, ela tende a diminuir, né, entre os estados, e aí o que vai prevalecer é a logística, é você estar num lugar bom para você colocar o teu produto dentro do teu cliente, né? Como que vocês estão olhando para esse planejamento de reforma tributária para os próximos anos? Como o Alix está vendo assim, o que é importante olhar, o que é importante não olhar, o que vocês estão vendo de planejamento para 2033, que é quando encerra, né, esse ciclo de transição aí que começa o ano que vem? Tá. Então, assim, a gente já está se movimentando bastante nesse sentido, principalmente na legislação, né? A gente tem um ERP bem robusto, que a gente vai ter que levantar todos os parâmetros, aqui vai ter que mudar. Mas eu já estou vislumbrando como podemos otimizar os impactos da reforma tributária. Em que sentido? Caixa. Né? Porque a reforma tributária, pelo menos no início dela, o impacto maior vai ser no caixa. Isso já está pacificado. Então, como que eu estou vislumbrando isso? Eu estou pesquisando muitos regimes diferenciados, estamos intensificando o drawback, só que, né, doutor, o drawback, ele não vai isentar PIS e COFINS, ele vai isentar só PIS e COFINS, ele não vai isentar CBS. Então, como que vai ser a partir de 2027? Que não vai ter mais o PIS e COFINS, vai ser só o CBS. O drawback a gente vai deixar de usar o drawback? Não, a gente muda a estratégia. Então, vamos mudar de drawback isenção para drawback suspensão. Só que no drawback suspensão a gente tem um risco grande, né? O risco as exportações dos próximos 2 anos, que se o teu cliente não concretizar essa exportação nos próximos 2 anos, nós somos penalizados. Então, como que a gente vai... Então, tudo isso... E estou também estudando regimes diferenciados de tentar isentar a cadeia inteira de impostos, né? Estamos trabalhando para isso, para tentar tirar tanto os impostos sobre as nossas compras, quanto da nossa venda. E aí a gente consegue reduzir o impacto no fluxo de caixa. Por quê? Porque, me corrija até se eu estiver errada, doutor, mas pelo que eu estou entendendo, vai ter um momento ali no mês que a empresa vai pagar os impostos 2 vezes. Uma vez na apuração, né, a empresa vai ter que continuar fazendo a apuração por competência, e ela tem que pagar o imposto. E quando o cliente nos pagar, vai ter o split payment. Então... O maior problema da reforma tributária hoje ali é como que vai funcionar o split payment. Exatamente. Assim, a grande chave da reforma é entender se o split payment vai ser implementado para todo mundo ou não. Vamos começar por um segmento. Então, assim, porque o split payment vai afetar duramente o fluxo de caixa. E sem contar naquela questão que hoje, né? Então, hoje a Alix faz uma compra de um insumo essencial, a mãe vai lá e toma o crédito, praticamente dentro daquele mês, imediatamente ela toma aquele crédito. Agora, você saber se teu fornecedor efetivamente recolheu... Exatamente. Acho que isso é uma... E quantos fornecedores que a gente vai ter que fazer essa gestão, né? Perfeito. Então, por isso, doutor, que eu estou vislumbrando a possibilidade de estar aplicando esse regime diferenciado, de isentar a cadeia inteira, né? Estamos estudando nesse sentido. Né? E acho que no caso de vocês, ela tem mais um ponto. Você falou do drawback, né? Para quem não conhece, é um mecanismo de importação e exportação. Isso. Que a gente tem aqui um benefício fiscal. Benefício fiscal, né? Nas importações. Isso. Então, também tem esse ponto da importação. Como a importação vai funcionar de fato na reforma tributária, né? O que vai acreditar, o que não vai? Qual é a alíquota que vai poder acreditar ou não? Porque eu acredito que hoje, quantos por cento do produto de vocês é importado? 60%. Então, 60% teoricamente vai vir de fora do crédito que vocês teriam direito a usar na venda. Exatamente. Né? Ou seja, mais da metade. Se não tiver uma política clara, vocês também não conseguem fazer esse controle de preço e de controle do que vocês estão fazendo aqui dentro. Né? Exatamente.
E quando o cliente nos pagar, se realmente essa questão do split payment for implementado em todas as empresas, né? A gente não está claro ainda como que vai ser o crédito, mas pode ser que quando o meu cliente for pagar o split payment já vai debitar de imediato os impostos. Então, além de eu não ter claro como que eu vou tomar os créditos, eu vou ter que pagar o imposto imediatamente ao recebimento. Então, como que nós, profissionais de finanças, vamos gerir o caixa? Vamos garantir que todas as contas sejam pagas, que os salários sejam pagos em dia, se eu não tenho previsibilidade de caixa. Exatamente. Então, hoje, para mim, está sendo o maior desafio. Por isso que eu estou buscando inovações dentro da área tributária, para que a gente possa minimizar os impactos no fluxo de caixa. Boa. Mari, queria aproveitar a tua experiência, tá, aqui, e te fazer uma pergunta assim. Se você hoje fosse tocar uma consultoria, tá? Para empresas pequenas hoje, pequenas e médias, que é a realidade da maior parte do Brasil e das Sim. empresas que principalmente os nossos contadores, escritórios parceiros atendem, né? O que você tomaria de ação para a reforma tributária, para preparar essas empresas para a reforma tributária? Você como contadora, como controller, o que você acredita que as empresas precisam fazer, pequenas e médias, para se preparar para esse impacto que vem mudar, essa mudança enorme que a gente vai passar aí nesses próximos anos? Sem dúvida nenhuma, estudar. Primeiro ponto. Não tem como. Às vezes as empresas acabam deixando para o contador, né? Aí, o contador resolve. Né? Vamos estudar. A Mari lá de trás. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Boa. Vamos estudar. É claro que a gente tem excelentes consultorias que a gente pode contar e eu não abro mão. Eu sempre tenho uma consultoria, o escritório de advocacia me apoiando, porque embora eu esteja inserida, não é minha especialidade a questão jurídica, né? Porque a reforma tributária, ela tem muitas questões jurídicas, né? Então, eu estudo, né, a Lei 214, que é a Lei da Reforma Tributária. Eu recomendo que todos os empresários estudem. Não deixem na mão do teu contador, porque o teu contador vai ter zilhões de outras empresas para cuidar, né? Então, e eu vejo que os empresários têm muita resistência em estudar. É chato, mas é uma coisa que se você não souber, você pode perder muito dinheiro. Teu concorrente vai saber, né? O teu concorrente vai saber, exatamente. Então, estudar, ler a lei e contar com consultorias de confiança para te dar um suporte ali, para que você não seja aí surpreendido com uma multa, com uma auto de infração. Perfeito. Boa. Mari, queria agradecer a tua presença aqui. Obrigado por esse bate-papo. Acho que foi muito rico. Prazer te conhecer também. Prazer foi meu. Primeira vez que a gente se encontra aqui. E para a gente fechar, eu queria que você deixasse um recado final, né, para a turma que nos escuta aí, principalmente contadores, né, e acho que vale muito, né, a tua experiência, tanto quanto contadora, quanto como mãe executiva dentro de tudo isso que você fala. Então, enfim, fica à vontade para deixar a mensagem e o recado que você quiser ir para as pessoas. Gente, o que eu posso dizer? O contador tem que estar em constante estudo, tem que estar em constante atualização. Então, pessoal, menos Netflix, menos seriados e mais estudo. Uma coisa que eu preciso dizer, já que você me deu essa oportunidade. Pessoal, contador que fala inglês está ganhando mais que médico. Fala inglês, estudem, busquem essa fluência, porque as empresas estão carentes de contadores que falam inglês. A gente falou aqui hoje, a reforma tributária vai trazer mais confiança para os investidores estrangeiros e o contador está preparado para falar com os estrangeiros? Então,
se capacitem, estudem, não esperem que venha um advogado falar o que você tem que fazer, tá bom? É isso. Mari, obrigado mais uma vez Eu que pela agradeço. tua presença, por aceitar o nosso convite, por gravar com a gente. Léo, obrigado pela parceria mais uma vez. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por estarem com a gente até aqui. Nos encontramos no próximo Connect Hub.